Hoje a gente vai mergulhar fundo para explicar a miastenia graves em todo o seu espectro. Sabe, esse é, sem dúvida, um dos mistérios médicos mais fascinantes e complexos da neurologia. Não estamos falando apenas de uma doença simples, de mão única, mas sim de um espectro inteiro de falhas de comunicação dentro do corpo humano. Vamos desvendar juntos como essa condição atua, entendendo toda a sua abrangência, tanto estrutural quanto clínica. Para começar a entender isso, imagine uma verdadeira cena de crime biológico. O que acontece quando os músculos do corpo simplesmente do nada param de ouvir as ordens enviadas pelos nervos? O local exato desse crime é a junção neuromuscular. É uma fenda minúscula, sabe? Onde a eletricidade do nervo vira uma ação química no músculo. Quando essa comunicação é sabotada, bom, as consequências são imediatas e super severas. Então, bora investigar e entender exatamente como essa interrupção acontece. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. A falha na comunicação. 2. Sinais da fraqueza flutuante. 3. Confirmando o diagnóstico. 4. Medicamentos a serem evitados. E 5. Estratégias de tratamento. Parte 1. A falha na comunicação. Chegou a hora da gente pegar uma lupa e olhar lá no nível microscópico da junção neuromuscular. Precisamos descobrir quem são esses sabotadores. A miastenia graves é, na essência, uma doença autoimune. É o corpo atacando o próprio corpo. Num cenário normal, o nervo libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Essa acetilcolina cruza aquele espaço vazio e gruda nos receptores do músculo, dando a ordem: contrai. Mas aqui, autoanticorpos entram em cena como verdadeiros sabotadores infiltrados. Eles literalmente cortam as linhas de comunicação, impedindo que a mensagem chegue lá do outro lado. E como essa sabotagem toda acontece na prática? O material original detalha 3 mecanismos diferentes que os anticorpos contra o receptor de acetilcolina, os anti-ACHR, usam para destruir a membrana da sinapse. Primeiro, temos o bloqueio direto. Os anticorpos simplesmente vão lá e tampam o receptor. Fim de papo. Segundo, a internalização aumentada. Basicamente, os receptores são amontoados e puxados para dentro da célula para serem destruídos, o que diminui a quantidade disponível deles. E terceiro, a temida ativação do complexo. Isso forma uma estrutura chamada MAC, que é um complexo que literalmente perfura e destrói fisicamente a membrana do músculo. Uma verdadeira demolição celular. Agora, sabe o que é realmente interessante? A doença não afeta todo mundo do mesmo jeito. O espectro da miastenia graves é dividido em subgrupos bem claros, e isso depende do anticorpo-alvo e de como está a glândula timo. Por exemplo, existem formas de início precoce, geralmente afetando pessoas antes dos 50 anos e causando um aumento no timo, além de formas de início tardio. Mas olha só, a gente também encontra variantes raras e gravíssimas causadas por outros anticorpos, como o anti-MuSK e o anti-LRP4. Nesses casos mais raros, o timo costuma estar normal. Entender essa divisão é absolutamente crucial para a gente prever como a doença vai se comportar. Parte 2. Sinais da fraqueza flutuante. Bom, saindo um pouco do mundo microscópico, como essas falhas de comunicação aparecem no dia a dia? Qual é o impacto real no corpo? O ponto-chave é este. A marca registrada da miastenia graves é a fraqueza. Mas não qualquer fraqueza, ela é flutuante e fadigável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força muscular piora de forma muito visível ao final do dia ou quando a pessoa faz algum esforço repetitivo. Mas depois de um descanso, ela melhora, quase como num passe de mágica. Esse padrão de sobe e desce, essa oscilação incrível, é o que ancora todo o quadro clínico. Se a fraqueza não flutua, a gente tem que ligar o alerta e investigar outras doenças. Lembra dos subgrupos que a gente comentou agora há pouco? Pois é, eles causam sintomas bem diferentes. Na miastenia clássica, com anticorpos ACHR positivos, os primeiros sinais costumam atacar os olhos. A pessoa apresenta pálpebras caídas, o que a medicina chama de ptose, e também visão dupla. Mas, quando a gente analisa a variante com anticorpos anti-MuSK, a história muda drasticamente. O ataque é muito mais voltado para a região bulbar e axial do corpo. E o resultado? Uma dificuldade severa para falar e engolir, além de uma condição impressionante chamada de síndrome da cabeça caída. A fraqueza nos músculos do pescoço é tão intensa que a cabeça simplesmente tomba para frente. Literalmente, são 2 faces da mesma moeda autoimune, mostrando quão amplo é esse espectro. Parte 3. Confirmando o diagnóstico. Então, com um quadro clínico tão complexo assim, como a verdade é descoberta? O arsenal de diagnóstico é simplesmente genial. Entre as ferramentas iniciais, a gente tem algo impressionantemente simples: o teste do gelo. Consiste em aplicar gelo em cima da pálpebra caída por cerca de 2 minutos. E por que isso funciona?
O frio inibe as enzimas que destroem a acetilcolina. Com mais acetilcolina sobrando, a força aumenta temporariamente e a pálpebra levanta. É biologia básica sendo aplicada brilhantemente na prática clínica. Além disso, a gente usa a eletroneuromiografia para procurar quedas de energia no músculo, o que é conhecido como padrão decremental. Temos também a dosagem sanguínea dos anticorpos e preste atenção nessa regra de ouro. A tomografia computadorizada de tórax é absolutamente obrigatória em todos os casos. Sabe para quê? Para rastrear tumores no timo, os temidos timomas. E para a gente ter uma ideia clara do tamanho disso, o anticorpo anti-ACHR é disparado o biomarcador principal. Ele dá positivo em cerca de 85% dos casos de miastenia generalizada. Ou seja, encontrar esse sabotador específico circulando no sangue praticamente fecha a investigação do diagnóstico com chave de ouro. Parte 4. Medicamentos a serem evitados. Agora a gente entra num território bem delicado. Na medicina tem intervenções que, por melhor que seja a intenção, podem virar um desastre. E essas substâncias formam uma verdadeira zona de perigo para a miastenia. O problema é que esses pacientes já têm a junção neuromuscular bem fragilizada, certo? Medicamentos super comuns no dia a dia, como antibióticos da classe das quinolonas e aminoglicosídeos, ou até suplementos normais, como o magnério, podem bloquear ainda mais a transmissão nervosa. O resultado? O mascaramento ou a piora dramática da fraqueza, podendo até precipitar uma crise miastênica gravíssima que exige intubação. É, literalmente, um campo minado médico que precisa ser conhecido e evitado a todo custo. Parte 5. Estratégias de tratamento. Certo, mas e a solução? Como combater esse ataque do próprio corpo e devolver a força muscular? Os dados científicos desenham um algoritmo de tratamento passo a passo muito bem definido. O passo 1 é totalmente focado no alívio dos sintomas. Usa-se a piridostigmina, que é um remédio que impede a quebra da acetilcolina. Isso inunda a fenda de comunicação e melhora a força rapidamente. O passo 2 vai na raiz do problema usando imunossupressores como os corticoides para acalmar as defesas desreguladas do corpo. E se a doença for teimosa e resistir, a gente avança para o passo 3 utilizando biológicos avançados. São medicações de ponta, como anticorpos monoclonais, que depletam as células B rebeldes ou bloqueiam aquela destruição física que comentamos antes. Mas, de novo, a gente precisa respeitar o espectro da doença. Lembram? Recordando a variante anti-MuSK que vimos antes, se tentarmos usar a terapia padrão do passo 1, a piridostigmina, vai dar errado. As fontes mostram de forma bem clara que ela frequentemente não faz efeito nenhum, ou pior ainda, pode agravar os sintomas musculares nesses pacientes. É exatamente por isso que descobrir o tipo exato do anticorpo logo no início é um verdadeiro divisor de águas. Tratar todo mundo do mesmo jeito simplesmente não funciona aqui. E paralelo a todos esses medicamentos, temos o papel fundamental da cirurgia. A remoção da glândula timo, chamada de timectomia, é indiscutível e obrigatória sempre que um timoma é encontrado. Mas tem uma descoberta muito bacana baseada no ensaio clínico chamado Mona Lisa. Ele provou, com o maior nível de evidência possível, que retirar o timo em pacientes jovens que têm um anticorpo ACRR positivo melhora drasticamente os sintomas. E mais, isso reduz muito a necessidade de tomar altas doses de corticoide no longo prazo. Um baita avanço na qualidade de vida. Chegando ao fim da nossa jornada pelas evidências clínicas, tem uma frase no material original que resume perfeitamente tudo isso. A miastenia não é leves, e sim graves. Esse trocadilho é forte, né? Ele serve para lembrar a gente de que, por mais que os diagnósticos e os tratamentos tenham avançado absurdamente, a gente ainda está lidando com uma condição severa, uma condição que exige respeito e uma compreensão profunda de todo o seu espectro. O que fica de lição dessa investigação? Que decifrar as falhas de comunicação do nosso próprio corpo é o primeiro passo para retomar o controle. Será que no futuro conseguiremos silenciar esses sabotadores antes mesmo que eles ataquem? É algo para se pensar. Muito obrigado por acompanhar esta análise e até a próxima.